Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. Começamos agora mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, né? Aqui pela nossa web rádio Cristo Consolador. Mas, como nós sempre fazemos, antes de iniciar propriamente o nosso estudo da tarde de hoje, vamos fazer a nossa prece. Pedir aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores da web rádio Cristo Consolador, que nos auxiliem na realização de mais este programa. Então, convidamos a todos que estão nos acompanhando agora e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem seus pensamentos a Deus e junto conosco acompanhem esta pequenina prece. Ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita, que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos retirar o máximo proveito de tudo que será dito, estudado, explanado na tarde de hoje. E assim, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita, está no ar, pela Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Bom, nós hoje, como já está passando aqui na nossa telinha, né, iremos iniciar um novo tema, né, que se intitula Visitas Espíritas entre Vivos. Visitas, olha que interessante. Visitas Espíritas entre Vivos. O que é isso? De repente, eu sou encarnada e o meu espírito pode visitar uma outra pessoa encarnada também em espírito, né? Vejamos o que Kardec questionou aos amigos espirituais e o que eles responderam. Pergunta 413. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências. A do corpo, que nos dá vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isto exato? E aí os amigos espirituais respondem. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas não existem propriamente falando duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Exatamente, né? O que acontece é que nós, quando estamos, né, nos relacionando com as pessoas encarnadas, né,
nós estamos, o nosso corpo, o nosso espírito estão unidos, né? Para que possamos efetivamente estabelecer essas relações. Só que no momento, né? No momento em que adormecemos, o nosso espírito, ele fica semi-liberto, né? Semi-liberto porque está sempre conectado pelo chamado cordão prateado, né? Então, o corpo, por exemplo, na questão do sono, o corpo está deitado em sua cama dormindo, mas o espírito não necessita de repouso. Então, o espírito poderá se ausentar, ficar um pouco distanciado do corpo de carne, e aí, então, ir a locais que deseje ir visitar pessoas encarnadas ou desencarnadas que deseje visitar. Mas, obviamente, que tudo, né? Que tudo é a vida de uma única pessoa. Ou seja, o que o meu espírito semi-liberto faz durante o meu sono faz parte da minha vida. Porque o meu espírito vai buscar aquelas pessoas com as quais se afiniza, vai buscar os ambientes nos quais ele gosta de estar, né? Então, não existe essa diferença, não existem duas vidas paralelas, distintas. Tudo é a mesma vida, ok? Pergunta... vejamos o comentário aqui, né? Já ia me esquecendo do comentário do Djalma e da Ana Maria. Eles dizem o seguinte: a vida do espírito imortal é sempre única. O que ocorre é que durante a emancipação da alma, mesmo estando encarnado, pode vivenciar durante o desprendimento uma vida espiritual, mas sem se desligar do corpo físico, ao qual fica preso através de um cordão prateado, como eu comentei, né? É interessante observar que o espírito pertence aos dois mundos, o físico e o espiritual, que na realidade se comparam a dois grandes rios, desaguando um no outro através do nascimento, da vida e da morte. Ok? Então, é exatamente isso. Não existe essa diferença, não é? Existe sim. Eu diria até que é como se nós morássemos, né? Como se nós nos comunicássemos em dois ambientes diferentes, né? Somos a mesma pessoa, mas uma hora estamos, de repente, nos comunicando na cidade do Rio de Janeiro, com as pessoas da cidade do Rio de Janeiro, e em outro momento estamos, de repente, nos comunicando com as pessoas do estado de São Paulo, né? Ou seja, que estão numa outra, digamos assim, num outro estágio, numa outra dimensão, né? Mais ou menos isso, a grosso modo. Pergunta, então, 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Olha que interessante. Duas pessoas que se conhecem, encarnadas, podem visitar-se durante o sono? Sim, é possível, né? E muitas outras que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitares durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Olha que coisa, né? Ele está aqui comentando, né? Se existe, Kardec está perguntando se existe a possibilidade de duas pessoas conhecidas se visitarem durante o sono, né? Ou seja, seus espíritos em semi-desprendimento se procurarem se visitarem durante o sono, né? E os amigos espirituais dizem que sim, que isso é possível, né? E ele diz, sem que a gente nem suspeite disso, né? Nós podemos ter amigos em outros países, né? Em outras localidades, até que nós nem recordamos, né? E ele diz, podemos visitar amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem nos ser úteis, nos dando algum tipo de informação, alguma orientação, né? E que esse tipo de visita é tão frequente
né? Nós fazemos esse tipo de visita com tanta frequência que ela ocorre quase que todas as noites, né? Quase que em todas as noites. Olha que interessante, né? Vejamos agora o que nos dizem aqui os nossos amigos, né? Djalma e Ana Maria, com relação a essa pergunta de número 414. Essas ocorrências são perfeitamente normais e milhares de pessoas se encontram durante o sono, colocando em dia seus projetos de evolução, que muitas vezes não são possíveis de serem trabalhados durante o dia, pois muitas vezes os participantes ao encontro astral moram longe um do outro e só mesmo durante o sono conseguem se avistar e dar continuidade ao trabalho, muitas vezes já em andamento. Então, você veja que interessante, né? Mais uma vez aqui, está nos confirmando, né? Nos reafirmando efetivamente que esses encontros, né, noturnos, durante o sono, de espíritos de encarnados é bastante comum, né? Que milhares de pessoas têm esse tipo de encontro todos os dias, né? Durante o sono, e que nesses encontros, efetivamente, colocam em dia seus projetos, suas ideias, né? Porque, às vezes, as pessoas que nós vamos encontrar durante o sono moram distante, né? E aí nós não podemos visitá-las, né? Nem conversar sobre os nossos projetos, às vezes os nossos problemas, os nossos anseios, porque estão muito distantes. Então, nosso espírito vai e conversa, né? Vai, se desloca e durante o sono, né? Faz estas visitas que efetivamente acabam se tornando bastante positivas, bastante proveitosas, porque, de alguma forma, talvez o espírito guarde aquela lembrança e possa colocar em prática no dia seguinte aquilo que conversou, né? Ele vai se lembrar vagamente que conversou durante o desprendimento do sono. Vamos cumprimentar aqui nossa querida amiga Miriam Becker. Oi, Miriam, boa tarde, querida. Que bom que você chegou, né? Vamos lá. Pergunta 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Essa é uma pergunta, né, que sempre ocorre as pessoas fazerem. Ah, se eu não me lembro, qual a utilidade, né? Ah, se eu não sei que eu vivi uma vida anterior, qual a utilidade? O que vai existe tudo, para tudo existe utilidade, né? Para tudo existe utilidade. É que o nosso entendimento ele é muito estreito ainda. Nós não apenas nos movimentamos basicamente, né, neste mundo material, mas também acabamos muitas vezes por cercear, né, a nossa compreensão, o nosso entendimento das coisas ao mundo material também, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade de imaginar, né, uma vida espiritual, né? Tanto é que a maioria das pessoas se preocupa fortemente com as coisas do plano material, com a sua vida material, com as suas conquistas materiais, deixando de lado aquilo que verdadeiramente importa, que são as suas experiências espirituais, né? O seu burilamento, melhor dizendo, o seu burilamento espiritual. Porque, afinal de contas, somos espíritos imortais, né? Nós somos espíritos, não somos seres carnais, somos espíritos vivendo temporariamente um período extremamente curto, se comparado com a eternidade, que é o tempo de vida de um espírito, esses poucos anos aqui na matéria. E nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, né? Nos aperfeiçoarmos naturalmente, moralmente, espiritualmente. Mas a maioria das pessoas
se concentra fortemente em tudo que tem um cunho material. Posição social, dinheiro, prestígio, haveres, não é? E até mesmo, muitas vezes, para conseguir esses benefícios materiais, a pessoa muitas vezes comete atos que vão depor negativamente para o seu espírito, né? Que vão deixar o seu espírito por muito tempo na retaguarda da evolução. Então, nós precisamos nos conscientizar que somos espíritos buscando a evolução e não seres carnais buscando ter, né, acumular cada vez mais e mais bens materiais, né? Inclusive bens materiais que de nada nos servirão quando retornarmos para a verdadeira vida no plano espiritual, né? Tudo que for material nós deixaremos aqui, porque não poderemos carregar e não nos servirão de absolutamente nada na verdadeira vida, que é a vida do espírito. Nós devemos fazer como Jesus nos recomendou, acumular tesouros espirituais, tesouros no céu, porque esses nós sempre poderemos carregar, né? E os tesouros espirituais são o quê? São as nossas aquisições morais, né? O conhecimento intelectual, as nossas boas ações, né? Os nossos bons hábitos, as nossas boas atitudes, as nossas virtudes. Isso ninguém poderá nos tirar, né? Bom, pergunta aqui, repetindo, essa pergunta 415, qual pode ser a atitude, aliás, a utilidade dessas visitas noturnas, se não as recordamos? Os amigos espirituais respondem o seguinte: ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias hauridas naqueles colóquios. Exatamente, né? Algumas vezes, quando nós despertamos, somos assaltados por uma ideia nova, né? Alguma coisa que não havíamos pensado antes, né? Com relação à solução de algum tipo de problema, ou com relação a alguma ação que devamos tomar, relativa a algum ponto específico de nossas vidas, não é? E você não havia pensado naquilo, você não estava se preocupando, de repente, com aquilo, mas, de repente, você desperta e aquela ideia lhe vem à cabeça, né? Esta ideia, né, como os amigos espirituais explicam aqui, é o quê? É uma intuição que, na maioria das vezes, né, a origem dessa intuição está justamente nas conversas, né, nos diálogos que mantivemos com os nossos amigos espirituais durante o desprendimento do sono, né? Então, podem ser diálogos que mantivemos com espíritos amigos ou até mesmo com encarnados amigos, né? Que, diante de determinada situação, nos deram uma ideia, né? Nos orientaram com relação ao que fazer. E aí, de manhã, a gente acorda e tem aquele vislumbre, né? Tem aquela ideia que irá nos auxiliar bastante a resolver determinados problemas, ok? Vejamos, então, o que nos dizem aqui os nossos amigos, né? Tudo que vem ao nosso encontro no campo do conhecimento e da sabedoria deve ser aproveitado de forma ajuizada, cabendo a cada um a análise do que é bom e belo, descartando o que for ruinoso e negativo para as nossas vidas. E é esse julgamento imparcial e sereno que vai nos levar à perfeição, aproveitando tudo e todos, numa simbiose perfeita com os nossos irmãos de luta terrena. O que é que eles querem dizer com isso? Que, efetivamente, desses encontros que nós tivermos, né, durante a noite, né,
durante a noite, nós iremos, de uma forma ou de outra, reter em nosso subconsciente aquilo que for verdadeiramente útil, que for verdadeiramente positivo para a nossa evolução, né? Como eu disse, nós vamos, de repente, lembrar de algumas coisas intuitivamente, né? E outras ficarão ali arquivadas nos refolhos da nossa mente, do nosso subconsciente. E, quando se fizer necessário, nós iremos acessar, né? Acessar voluntariamente essas lembranças, né? Inclusive, muitas vezes, o nosso próprio amigo espiritual, né, o nosso guia, ele se incumbe, né, de nos ajudar a acessar essas memórias, essas lembranças, esses arquivos da alma, né? Esse fato de nós acessarmos eventualmente esses arquivos da alma é o que nós chamamos de intuição, né? E essa intuição, ela é muitas vezes, né, provocada pelos amigos espirituais, né? Ou seja, a intuição é a capacidade que nós temos de acessar esses arquivos de nossa alma, do nosso subconsciente, né? Muitas vezes estimulados, auxiliados por amigos espirituais, né? Então, existem 2 pontos muito importantes. É a nossa intuição, e quando nós acessamos experiências, né? Conhecimentos arquivados em nosso espírito, isso é a intuição e a chamada inspiração, né? Quando, de uma certa forma, mediunicamente, né? A mediunidade de inspiração, nós conseguimos captar aquilo que o amigo espiritual está nos dizendo. O que os artistas, em geral, possuem é justamente a inspiração, né? Ou seja, eles, de alguma forma, são médios, né? E conseguem captar aquilo que o amigo espiritual possa estar lhes soprando, né? Na mente. É por isso que a gente facilmente vê muitos artistas, de repente, meio que ficarem com a sua veia artística, como se costuma falar, né? De uma forma assim mais romanceada, a sua veia artística está seca, né? Nada mais ele produz. De alguma forma, esse irmão pode ter perdido a sintonia com o amigo espiritual que lhe inspirava as canções, né, as músicas, os romances, o que fosse, que ele antes escrevia, né? Escrevia ou criava, o que seja, né? Aí a gente tem a questão da inspiração. Estou sem inspiração, né? E realmente acontece, né? Quantos e quantos artistas têm um período, muitas vezes, bastante produtivo, mas depois isso meio que acaba e ninguém nunca consegue entender por quê, né? Mas se nós analisarmos sob a ótica espírita, nós vamos ver que alguma coisa esse irmão fez que afastou, né, aquele amigo espiritual que lhe inspirava aquelas criações artísticas, mas que agora não está mais do seu lado, né? Não inspira mais. Muito bem. Vamos agora, então, à questão 416. 416. Um homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Interessante, né? O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa. Falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Será que isso é possível? Né? Será que é possível? De repente, eu tenho uma pessoa amiga que mora em outro país, né, que eu não vejo há muito tempo, né?
e aí me dá aquela saudade, e eu fico pensando assim, essa noite eu quero me encontrar em espírito com fulano. Né? Vamos dizer que a pessoa está lá na Europa. Né? Então, eu quero essa noite, meu espírito vai se deslocar e vai buscar fulano lá na Europa, e a gente vai se ver, vai conversar e tudo mais. Será possível isso? Né? É o que Kardec pergunta. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer, esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe, dizer-lhe tal coisa? O que será que os amigos espirituais vão responder, né? E eles dizem exatamente isso para Kardec. Eis o que se passa. O homem dorme. Seu espírito desperta e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às suas paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo assim proposto, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. E aí vejamos, né? Olha o que ele coloca aqui. Vamos analisar essa resposta. O homem dorme, seu espírito desperta, né? Se desprende, e aquilo que ele havia combinado enquanto estava em estado de vigília, pode ser que o espírito não queira fazer, né? Quando está desperto. A vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele se liberta da matéria. E aí, olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. As pessoas, né? A vida do homem pouco importa ao espírito quando ele se liberta da matéria. Vamos ver um exemplo típico disso. Né? Pessoas que vão à casa espírita, ou seja, em estado de vigília, aquela pessoa foi convidada a ir à casa espírita, aceitou e foi. Só que quando chega na casa espírita, ela sente um sono danado, ela se sente relaxada, né? Aquele ambiente tranquilo, sereno, uma luz um pouquinho mais difusa, uma musiquinha agradável no fundo, e a pessoa acaba relaxando tanto que dorme. O que acontece? O seu espírito, muito provavelmente, que não desejava estar ali, que não desejava estar ali escutando aquela palestra, né? A pessoa dormiu e o espírito vai-se embora para onde ele quer ir. Né? Então, é o que diz aqui. A vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele se liberta da matéria. Isso para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa, né, a sua existência espiritual. Quando, efetivamente, né, você talvez esteja, né, seja numa outra situação, uma outra análise, você, de repente, é um espírito já bastante evoluído, né, e que está aqui em missão. Durante o desprendimento do sono, o corpo físico ficará lá, né, ligado lá no seu sono, né, no seu descanso noturno, e o espírito semi-liberto poderá ir a locais inimaginados, né, inimaginados pelo próprio espírito quando encarnado, né? Ou seja, no momento do desprendimento, o espírito é mais senhor de si, está mais consciente dele mesmo, né?
uma situação diferenciada de quando ele está atrelado ao corpo físico, onde todos os seus sentidos estão mais obliterados, né? Então, de repente, como ele está dizendo aqui, se for um espírito já avançado, talvez em missão, os momentos de desprendimento do sono é o momento que ele aproveita, né, para ir se retemperar junto aos amigos espirituais, né, que o estão aguardando no plano espiritual superior, né? Mas pode ser também, né, que até mesmo sendo um espírito mesmo assim mais atrasado, ele pode até querer visitar alguém durante o sono, mas, de repente, quando ele está realmente liberto, ele vai para outras paragens também, né? Ou seja, para os homens já bastante elevados, né, pode acontecer, né, eles não estão se importando com que o espírito do homem, quando está em vigília, quer fazer, né? Mas para outros espíritos menos evoluídos, né, esses vão se entregar às paixões, né, a todos aqueles interesses e vícios que ele alimenta quando encarnado, né? Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo assim proposto, o espírito vai visitar as pessoas que deseja, né? Pode até acontecer, né, dele ir visitar as pessoas que deseja, mas o fato de haver desejado quando em vigília não é a razão para que o faça. Olha que interessante, né? O cerne da questão de Kardec era se nós, antes de dormir, pedíssemos, desejássemos visitar uma determinada pessoa, estar com essa determinada pessoa, se isso poderia acontecer pelo simples fato de nós termos desejado. Os amigos espirituais dizem que não. Pode até acontecer, mas não foi porque nós pedimos, porque nós desejamos, mas porque o nosso espírito, né, queria. Né? Nosso espírito queria estar com aquela pessoa naquelas condições e, por isso, né, eventualmente, nós conseguimos fazer a tal visita, né? Vejamos agora aqui o comentário. O desejo faz parte do direito de escolhas que o homem pode fazer, utilizando para isso o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher. Mas isso não quer dizer que receberá tudo o que pedir, e sim o que for mais necessário para a sua evolução. E no caso de encontros ou visitas, não depende apenas de quem deseja, mas também das pessoas a serem visitadas. É necessário haver uma sintonia e uma atração para que este fenômeno se concretize, né? É interessante, né? É necessário haver uma sintonia, uma certa atração entre as duas pessoas, as pessoas encarnadas, para que esse encontro aconteça, né? Para que esse encontro aconteça. Então, é muito interessante essa colocação aqui dos nossos amigos, né? Bom, vejamos agora a pergunta 417. Certo número de espíritos encarnados podem, então, se reunir e formar uma assembleia? Olha que interessante, né? De repente, tem um grupo de amigos que estamos com um projeto, né? Estamos trabalhando muito naquele projeto, tivemos uma reunião, né? Em nossa sede, no que seja, e todos fomos para casa. Chegando em casa, todos acabaram indo dormir. Será que podemos nos encontrar e continuar discutindo o nosso projeto no plano espiritual durante o desprendimento do sono? É o questionamento de Kardec, né? Certo número de espíritos encarnados podem, então, se reunir e formar uma assembleia? E os amigos espirituais respondem, sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos,
reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes em se encontrar, né? E aqui é muito interessante, né, a gente ficar lembrando disso, porque nós vemos muito na literatura espírita, né, situações em que na casa espírita ocorreu um determinado trabalho mediúnico, né? Mas depois que termina o trabalho na casa espírita, que os médios vão para as suas casas, né? E que acabam mergulhando no sono, muitas vezes a espiritualidade convoca estes médios para continuarem trabalhando no plano espiritual, né? Então, eles vão ter reuniões mediúnicas, né? No próprio plano espiritual durante o desprendimento do sono. E Kardec faz uma observação aqui nessa resposta dada pelos amigos espirituais, né? Certo número de espíritos encarnados podem, então, se reunir e formar uma assembleia, né? Aí os amigos espirituais respondem, sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem, assim, frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes em se encontrar. Pela palavra antigos, é necessário entender os laços, né? Os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte, né? Tá bem interessante ele colocando aqui, né? Bem interessante quando ele diz que, pela palavra antigos, né? A gente tem que entender laços de amizade que foram contraídos em existências anteriores. Tipos de relacionamento que nós iniciamos, né, em vidas anteriores, né? E aí ele diz assim que nós trazemos ao acordar uma intuição, né, das ideias que nós obtivemos nessas conversas ocultas, né, no plano espiritual, mas que nós temos essas ideias ocultas e tudo mais, essas intuições, mas que mesmo assim a gente ignora a fonte. Qual a fonte de tal e tal inspiração, intuição que eu estou tendo? Não sei. Quando dormi, não estava pensando nisso. Agora acordei e estou pensando, né? Isso, para quem não é espírita, que não estuda e não sabe, né? Mas nós aqui somos espíritas, estudamos e sabemos, né? Que a fonte dessas inspirações são justamente as conversas que tivemos com os nossos amigos espirituais durante o desprendimento do sono, né? Então, vamos ver aqui. 417, o comentário dos nossos amigos. Da mesma forma, né? Da mesma forma como ocorre aqui no plano terrestre, quando dezenas ou centenas de pessoas se reúnem para diversos fins, festivais de música, simpósios de religiosidade, encontros para discutir assuntos de interesse geral da coletividade, o mesmo ocorre no plano astral, quando espíritos de pessoas encarnadas se encontram durante o desprendimento do sono e ali mantêm contatos sobre assuntos que interessam a todos, formando assim assembleias de amigos e pessoas que se afinam e se atraem, né? Exatamente. Então, né, da mesma forma como que aqui no plano espiritual, no plano material, nós nos reunimos com as pessoas, nos agrupamos, né, e estreitamos então essas relações, no plano espiritual também, né? No plano espiritual também é possível, né, fazer amizades com outros espíritos, né, e efetivamente nos compartilhar essas experiências, né? Vamos então agora à pergunta de número
418, né? Pergunta 418. Vejamos qual é. Uma pessoa que julgasse morto, olha essa pergunta de Kardec, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, ou seja, só pensa que o fulano desencarnou, mas a pessoa não desencarnou, né? Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? Vejamos a resposta dos amigos espirituais. Como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, né? Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte, né? Então, a pessoa que é muito ligada a outra, ela poderá sim, né? Como ele diz aqui, ter um pressentimento de que essa pessoa está viva, né? Assim como ter também um pressentimento de que ela desencarnou, né? Então, efetivamente, é isso que ele coloca, né? Uma pessoa que se julgasse, né? Que os amigos, esse amigo estivesse, de uma certa forma, sem muito contato e tudo mais, então essa pessoa poderia, nesse desprendimento do sono, né? Ir ter contato com esse amigo, que ela até podia estava julgando desencarnado, e se comunicar e saber que não está. E aí, quando acordar, né, ela vai ter aquela vaga ideia de que, de repente, sonhei com meu amigo, ele está muito bem, não tenho nada o que me preocupar, né? Bom, vejamos agora o comentário do Djalma e da Ana Maria a respeito dessa pergunta número 418. Vejamos o que eles têm a nos dizer aqui, né? Isso raramente acontece quando se trata de morte de pessoas que não podem ter suas vidas devassadas através de sonhos ou premonições de evidência. E o que ocorre muitas vezes é um leve pressentimento de que alguma coisa aconteceu a determinada pessoa, mas esse quadro é mostrado de forma muito obscura, quase sem condições de afirmações imediatas. O pressentimento funciona como uma espécie de aviso para que se entre em contato a fim de verificar a autenticidade do informe, né? Então, o que ele diz aqui, né? Uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos, sem que tal fosse realidade, poderá encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? E os amigos espirituais respondem, né? Aliás, o Djalma e a Ana Maria fazem o seguinte comentário. Isso raramente acontece quando se trata de morte de pessoas que não podem ter suas vidas devassadas através de sonhos ou premonições de videntes. E o que ocorre muitas vezes é o quê? É um leve pressentimento de que alguma coisa vai acontecer, né? E aí, a pessoa, de acordo com as suas condições, né? Ela vai efetivamente buscar se informar para saber, né? Se aquele pressentimento, se aquela ideia que lhe veio à mente tem algum fundamento, né? Mas o que ele diz é que essas premonições, essa ideia, são formas, esses pressentimentos, como a gente costuma dizer, né? Funcionam como uma espécie de aviso, né? Uma espécie de aviso de Deus para que estejamos mais cautelosos, né? Dependendo do tipo, né?
de pressentimento que tivermos, ok? Bom, terminamos essa fase. Vamos agora, então, pegar o nosso livrinho, né, que é a síntese do Livro dos Espíritos, e ler o que é que o Godoy Paiva nos disse a respeito, né, dessa questão de vidas, aliás, de visitas espirituais entre pessoas vivas, né? Visitas espirituais entre pessoas vivas. Muitas pessoas que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podemos ter, sem que o suspeitemos, amigos em outro país. De ordinário, guardamos apenas intuição desses fatos, dos quais se originam certas ideias que nos vêm espontaneamente, sem que possamos explicar como nos acudiram. É que foram adquiridas nessas confabulações, enquanto a alma estava emancipada do corpo. Pode mesmo o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espirituais, fazendo firme propósito nesse sentido, né? Aliás, não pode, né? O homem obter essas visitas, né? Como os amigos espirituais aqui bem nos disseram, só pedindo, né? Não pode o homem, pela sua vontade, provocar essas visitas espirituais, fazendo um firme propósito, né? Pensando nisso, né? Quando adormece. É justamente o que os amigos espirituais nos colocam aqui, né? Que nós já vimos aqui na resposta a esse questionamento, nesse questionamento de Kardec, né? Se a pessoa pode efetivamente, né? Se a pessoa pode efetivamente firmar o pensamento, né? Em desejo, eu quero visitar fulano, né? Eu quero ver determinada pessoa, e aí você pensa e isso acontece, né? Os amigos espirituais nos falam justamente que isso não é possível. Eventualmente, pode até acontecer de nós visitarmos, mas não foi porque nós desejamos, né? Não foi porque nós desejamos fortemente que aquilo aconteceu, e sim porque, dentre as várias pessoas que nós visitamos, né, aquela era uma delas. Eu estou tentando encontrar aqui a pergunta, né, dos amigos. Aqui, é a pergunta 416, está tentando me lembrar o número. É a 416, né? Quando o Kardec pergunta se nós podemos provocar as noturnas, né? E os amigos espirituais dizem que o homem dorme, o seu espírito se desperta, e o que o homem quer que aconteça não importa para o espírito, né? Ele fará se ele quiser, né? Ele diz, há casos em que já espíritos que são menos elevados, né? Eles podem manter, de uma certa forma, talvez, interesses e entregarem-se às paixões ocultas, né, daquele encarnado. Mas eles dizem aqui taxativamente, mas o fato de o haver desejado, quando em vigília, não é razão para que isso aconteça, né? Muito bem. É a pergunta 416. Vamos agora aqui olhar o nosso livrinho de Eurípides School, 150 anos de Allan Kardec, né? E ver o comentário do Eurípides School sobre essa parte das visitas espíritas entre pessoas vivas, né? E Eurípides School nos diz o seguinte: o capítulo trata da emancipação da alma de encarnados, emancipação da alma de encarnados. E neste item está a consoladora e auspiciosa informação de que pessoas que estão dormindo podem se encontrar no plano espiritual, e que isso acontece frequentemente. Embora Kardec focalize apenas encontros entre amigos, nada objeta se inferir que o mesmo processo se dá entre inimigos. Imagina, né? Porque, de uma certa forma, quando você está
mantendo uma relação, olha o que eu estou dizendo, mantendo uma relação de inimizade com determinada pessoa, você está ligado a ela, em pensamento, né? Então, pode ser, né, que mesmo em pensamento, né, mesmo no desligamento do sono, você vá ter com essa pessoa, ou ela venha ter com você, né? Várias pessoas que no passado se relacionaram podem também encontrar-se durante o sono e formar assembleias. Exatamente, né? Podemos também fazer isso. Então, é muito relativo, né? Essas coisas que acontecem durante o sono. Nós podemos efetivamente ter diversas situações, né? Porque o que nós temos que ter em mente é o seguinte: nosso espírito, quando nós adormecemos, ele fica semi-liberto, né? É o momento que ele aproveita para fazer o que ele quiser, né? Para fazer o que ele quiser. Então, efetivamente, ele pode ir visitar pessoas que ele deseja visitar, pode também não ir, pode ir atrás de inimigos, como também pode receber visita de inimigos e coisas que traz, né? E o que nós temos que ter em mente é que o espírito estará semi-liberto, né? Ligado àquele corpo que o aprisiona apenas pelo cordão prateado, né? Então, no sono, a nossa vigília fica interrompida, o estado de vigília fica interrompido, e aí o espírito não precisa estar ao nosso lado para que possamos fazer, né, nos movimentar, agir, pensar e tudo mais. Então, ele se ausenta, né? Ele se ausenta e vai onde ele bem entende. É por isso, voltamos a dizer, que a pessoa, na casa espírita, quando chega naquele ambiente de paz, tranquilidade, né, penumbrazinha, música suave, que ela não deve adormecer, porque, muito provavelmente, se ela adormecer, o seu espírito vai embora e não ficará ali para escutar o que será dito na palestra, né? Então, uma vez na casa espírita, mantenha-se sempre desperto, acordado, para obter o melhor, né, em termos de aquisição de conhecimentos da palestra, dos estudos que serão feitos. Ok? Bom, meus queridos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante do que foi dito hoje aqui e aproveitado também, né? Então, ainda não são 18 horas, mas estamos quase lá. Já vou deixar antecipadamente meu boa noite para todos. Um bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.